Olá, sejam todos muito bem-vindas aqui no meu canal. Eu me chamo Érica Salles e vou trazer para vocês a leitura do mês de julho do ano de 2021 para o signo de Aquário. Aquarianos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça isso agora para a gente continuar mantendo esse nosso contato e aprendendo por meio do tarô com as experiências da vida e aprimorando também nossas habilidades, né? Para poder lidar com as circunstâncias que nos aparecem. Então, assim, eu venho falar para vocês que essa leitura é uma leitura geral, por isso pode não ressoar com todos vocês. Caso isso aconteça, sugiro que procure no próprio canal as leituras que possam ressoar mais com você. Busque no seu mapa aqueles signos que também são fortes, tá? Busque dentro do seu mapa. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir, então, essa leitura que se encaixe mais com o seu momento atual, tá ok? Vamos dar início, então, ao embaralhamento das cartas. E vamos aqui pedir ao tarô que possa nos trazer aquilo que os aquarianos realmente precisam saber, que seja relevante, né, para vocês nesse momento atual. Nós vamos aqui escolher 10 cartinhas. E aí, nessas 10 cartas, nós vamos ter o panorama atual do seu momento, tá? Então, nós vamos pegar aqui a cartinha do presente, uma carta de bloqueio, também uma carta aqui no seu mental, uma carta que vai falar do seu inconsciente, também uma carta de passado recente, um futuro próximo. E agora nós vamos pegar aqui as cartas que vão trazer também algumas orientações relevantes para você, uma preocupação que você tem e um aprendizado, né, que seja relevante para o seu momento atual, tá? E aqui nós temos também a carta do fundo do deck, que nós vamos falar sobre ela também. Então, nós vamos começar a sua leitura. Deixa eu fazer um enquadramento aqui legal das cartas, para vocês poderem acompanhar. Acho que tá ok. Então, nós vamos começar pelo seu momento presente, aquariano. Então, aqui nós temos um momento forte para os aquarianos. O momento do seu presente traz, deixa eu pôr isso aqui para cá, traz o julgamento. E o julgamento é essa carta que vai mostrar para vocês que o seu presente, ele está passando por um momento de transformação muito grande, tá? É um momento relevante da sua vida, um momento importante de transformação. E essa carta, ela vai falar de um acontecimento mesmo kármico, vamos dizer assim. Aquilo que você plantou ao longo da sua jornada, da sua vida, hoje você está aqui fazendo essa reformulação, colhendo também os frutos, né, desse seu plantio, dessa sua seara, e ao mesmo tempo você está se avaliando, está fazendo uma reflexão, e provavelmente essa reflexão é para uma transformação positiva, sabe? Para uma mudança, algo que vai transformar essa sua jornada, né, nesse seu presente, de maneira muito positiva, tá? Uma grande transformação na sua vida, aquariano. E a gente vê aqui que o seu bloqueio traz a carta da sacerdotisa. Eu acredito que neste momento, o que está te bloqueando, aquariano? É a sua internalização muito grande, é essa condição de se voltar muito para dentro, então de se até mesmo isolar por alguns momentos, né? E ficar olhando muito para si, para suas questões internas. Então eu acredito que nesse momento que está evitando você de fazer essa transformação é porque você está muito dentro aí de questões de um isolamento maior, uma internalização maior. Porque apesar de ser um momento que você vai olhar para essa sua vida, para todos os momentos, né, para tudo aquilo que você vivenciou e experimentou, então pede uma análise, mas ao mesmo tempo essa análise sua parece que você tem que se voltar para as pessoas também. Não é se isolar, se recolher demais,
sabe? É passar por esse processo, mas fazendo aí, mesclando, sabe? Alternando. Então, olha para si, mas volta para o outro, olha para si e volta para o outro, sabe? Não é ficar muito isolado, não. E pode ser que a melancolia também tá pairando sobre você, uma certa melancolia. Então vamos temperar um pouco isso aí, tá? Para você poder vivenciar esse seu presente de transformação com a carta do julgamento. A nível mental, aquilo que está lá no seu consciente, né? Que está falando com você abertamente. Então é aquilo que você tem consciência, que está claro para você e que está aí no seu mental. Então, de forma bem, como se diz, clarificada para você. Nós temos aqui a carta do 3 de espadas. E o 3 de espadas fala que você está refletindo sobre algumas feridas que você teve na vida, que você está pensando sobre momentos em que você vivenciou dor, vivenciou sofrimento, tá? Então, assim, eu penso que o seu bloqueio está sendo aqui a sacerdotisa. Pode ser que você está se recolhendo demais e caindo aqui nessa questão do sofrimento. Então, você está se apegando muito a sofrimento. Então, isso está bloqueando o seu momento presente, porque é para você fazer esse movimento de olhar para o seu passado, mas não com dor, não com sofrimento, mas sim com expurgo, tá? Com expurgo, é expurgar, é limpar, pôr para fora aquilo que não tá legal, aquilo que precisa ser drenado, mas fazer isso com maturidade, fazer isso com leveza, com tranquilidade, para ser um processo positivo, tá? Não é se perder na dor e no isolamento, não, tá bom? É fazer essa limpeza, esse expurgo, essa transformação e não se perder no sofrimento. Inclusive, uma dica que eu tenho para te dar, tá vendo essa espada aqui, cravando no coração? Então, fala também de você, de repente, ter um racional acima das emoções, tá bom? Porque é olhar para fazer esse movimento de olhar para tudo que se passou, permitir essa mudança, mas não se perder no sofrimento. Ter o racional contigo, sabe? Acima do emocional, para você dominar bem esse processo, tá? Para você não se perder em sofrimento, em depressão, em desilusão, vamos dizer assim, sabe? É para você olhar e ser mais racional. Tudo bem, aconteceu isso, sabe? Fazer aquela análise, aconteceu aquilo, ok. Eu posso ter sofrido aqui, mas aquilo ficou no passado. Então, o que eu posso pegar de positivo desse processo para esse meu momento atual, né? Não se perder, né? O que passou, passou. A gente, como se diz, levanta, sacode a poeira e vai dar a volta por cima, continuar a nossa caminhada, né? Porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio dar essa volta por cima, é passar pelos intempéries, aprendendo com eles, desenvolvendo habilidades a nível emocional, psíquico e habilidades também a nível moral mesmo, mas passando por eles e nos burilando, né? E que esses momentos não nos façam, então, nos tornar pessoas amarguradas e piores, e sim pessoas melhores e mais felizes, tá ok? Então, aqui a nível inconsciente, parece assim, que você realmente traz a necessidade de ter os pés no chão. Então, talvez você possa até ter isso com você, mas ao mesmo tempo você não se percebe assim, não tem clareza disso. Mas a nível inconsciente há essa necessidade de você ter o pé no chão, sabe? Tá mais aterrado mesmo, ser aquela pessoa perseverante, mesmo que a passos lentos, perseverar dentro daquilo que você está buscando nessa sua caminhada, nessa sua jornada, e trazer um equilíbrio também na própria vida, um equilíbrio a nível financeiro, um equilíbrio de modo geral. É aquela pessoa que pondera, né? Então, assim, eu vejo que você está com essa necessidade de ser mais constante, pé no chão, e ao mesmo tempo saber guardar
vamos falar assim, questões até a nível material para não ter dificuldade lá na frente. Então aqui é uma necessidade que você tem de desenvolver, né? Ou de trazer à tona essa estabilidade, que pode significar estabilidade para você também passar e vivenciar esse momento, né? Onde você está passando toda a sua vida a limpo, né? Então, assim, ser persistente nesse processo também. Eu acredito que a nível inconsciente você quer persistir nisso. E aqui fala que no passado, uma postura que você teve que tomar com relação ao passado foi se desapegar. Então, provavelmente, com relação ao passado, você vivenciou uma experiência, um momento da sua vida onde que você teve que realmente se desapegar de alguma situação, sabe? Mas era uma situação que ainda estava de pé para você. Então aqui a gente vê as taças, né? As 8 taças aqui. E as 8 taças ainda estão de pé. Então significa que era uma situação que a nível emocional ainda, para você, não tinha findado. Algo que não tinha findado, mas você teve que desapegar. Teve essa necessidade de desapegar dessa situação, né, em um momento. Então mostra que, se você observar, né, a personagem da carta está descendo as escadas e ela desce assim com um certo pesar mesmo, sabe? Do tipo, tô deixando para trás algo que ainda tá de pé para mim, mas devido às circunstâncias você teve que abrir mão. Não sei, né? Alguma situação que você teve que abrir mão no passado. Então, nesse seu passado, a gente vê aqui a necessidade de deixar mesmo no passado aquilo que não deu certo, aquilo que não se concretizou, né? Ou que não teve o resultado que você queria. Então, você foi levado a abrir mão dele. Então, assim, deixa isso lá, deixa isso quieto lá. Olha para ele de maneira mais assertiva, né? Faça essa sua avaliação, esse seu julgamento de maneira positiva também, não só assertiva, para que você possa fazer essa transformação, né? A gente vê que você está com essa necessidade de transformação, você mesmo percebe essa necessidade de limpar, de expurgar, tá? E não ficar na dor, sair da dor, tá? Não fique na dor. Aqui fala que no seu futuro, parece que ele está te propondo uma situação diferenciada. Então, no futuro está falando assim para você, olha, você deve ter uma postura de aprender a compartilhar mais. Parar de segurar as coisas, parar de ao mesmo tempo que se agarrar às coisas, pode ser até essa questão do passado mesmo, ou a bens materiais, ou também ter aquela sensação assim de que alguém está te ameaçando. Então, assim, aí isso faz com que você se apegue demais a algumas questões, algumas situações ou a bens materiais, do tipo assim, estou me defendendo, né? Estou me defendendo. Então, assim, talvez há necessidade de você relaxar um pouco mais nesse sentido. Não se defender tanto, né? Não ficar nessa defensiva dessa questão do passado, eu acredito, mas se abrir mais, em vez de olhar para o outro e achar que aquele outro representa um perigo a você, representa uma situação de perigo, de alerta, tá? Então, assim, para alguns é isso que eu estou falando, e para outros há necessidade já justamente do contrário, de no futuro você ter uma postura assim, de se proteger mais e poupar mais, tá? E aí, quando eu falo dessa questão de se proteger mais e de se poupar mais, a gente vê aqui também a ressonância com a carta do seu inconsciente, que traz o cavaleiro, né? O cavaleiro de ouros, que tem essa postura mais cautelosa, tá? Só que aqui é uma postura extremamente cautelosa, porque a pessoa também tá num nível de certa insegurança, né? Então, tomar cuidado também com essa insegurança. Então, assim, eu até acho que a maioria das pessoas aqui tem que abrir mão dessa cautela exagerada, tá?
desse apego exagerado e com essa sensação que o outro representa perigo, tá bom? E também se desapegar, como você teve que fazer aqui no passado, né? Numa situação que você teve que seguir em frente, desapegar, mesmo tendo a sensação de estar com aquele sentimento ou com aquela situação ainda, vamos falar assim, de pé firme ainda, mas você teve que abrir mão. Aqui já fala assim, parece talvez, por viver essa experiência, hoje você está se apegando muito a alguma coisa com medo de perder, né? Com medo de perder, porque lá você teve que abrir mão no passado, então hoje você está aqui na defensiva, com medo de perder. Então, assim, equilibre um pouco isso, para você poder passar por esse processo de expurgo, de limpeza, né? Que essa carta também nos remonta a isso, com mais tranquilidade, com mais serenidade, limpando mesmo, né? Purificando mesmo, porque aí você vai dar espaço para o novo, vai dar espaço para essa nova transformação na sua vida, para as coisas boas preencherem, né? Esse vazio. Esvazie o seu cálice, tá bom? Esvazie seu cálice para seguir em frente. Aqui, ó, o 5 de espadas mostra você numa situação assim. Ou você tá numa defensiva, realmente você tá se percebendo, né? Essa carta aqui vem mostrar como você se percebe. Então, olha para você ver, tá batendo muito aqui com a orientação do futuro. É como se você realmente estivesse muito assim, na defensiva de uma situação que você vê grande demais, né? Então, assim, eu imagino que você está na condição desse garoto aqui, olhando para a situação, que é esse anjo que vem trazendo aí essas 5 espadas na mão, e você olha e fala assim, não, é muita coisa para mim, eu não dou conta. Talvez esse anjo está te propondo, aqui é sentido figurado, é que você faça algo que você se sente muito pequeno. Então a vida pode estar, você está se sentindo diante da vida numa condição assim de não conseguir realizar aquilo que você quer, de não conseguir passar pelo processo que você está passando. Esse processo aqui de transformação, de julgamento, de refazer sua vida, de refazer, de olhar para trás e de saber passar por esse processo sem dor. Então você olha para tudo que aconteceu, para tudo que você está aí reformulando a nível mental, a nível emocional, para ter uma possibilidade nova na vida. Mas você olha para essas coisas, para essas experiências e para essa proposta de renovação e olha e fala, não, é muito para mim, né? Então você está se percebendo pequeno diante desse processo. Então, assim, e isso está fazendo com que você fica fixado, parado, tá? Ou até mesmo aqui na situação de bloqueio, fique aqui se isolando, buscando um certo isolamento, ora tenta fazer um movimento de externalização, outra se recolhe, porque não se sente forte o suficiente para se lançar, tá? Então você está com esse comportamento aqui mais de reclusão da sacerdotisa, tá? Então seu futuro pede para você sair disso, tá? Pare disso, pare, não retenha, tá? Segue o fluxo, segue seu caminho, sua vida. Aqui são, essa carta está mostrando como está a sua energia, como você está emanando a sua energia para o universo, como o universo te percebe, né? E as pessoas, consequentemente. Então a gente vê o 2 de paus. E o 2 de paus fala assim, que as pessoas estão observando você em um momento crucial. Um momento onde que há uma tomada de decisão, o que bate com a carta do julgamento aqui. Há uma tomada de decisão na sua vida. E provavelmente você já sabe o que fazer mesmo, você já tem a percepção, né, do que há de se fazer nesse processo seu de transformação, mas você está hesitando. Você está em hesitação. Pode ser que você está nesse conflito, né? Nesse conflito que eu falei aí, de se lançar e ao mesmo tempo se recolher, se sentir pequena diante das situações que você tem que enfrentar, de olhar para a sua vida, de olhar para o seu passado, de olhar para as transformações e se propor um novo caminho, um caminho melhor, tá?
Porque aqui, ó, você vê que é como se fosse o juízo final, né? E tá aqui as pessoas que saem do caixão, as múmias, para ressuscitar. Mas aí, lá no finalzinho, você vê um portal, ele vai dar para um local fértil, onde tem plantação aqui, olha, de trigo, tem abundância, tem prosperidade, tá? Então, assim, é a renovação para algo melhor, um futuro melhor para sua vida, entendeu? Uma possibilidade melhor, uma limpeza mesmo a nível de alma, a nível de reestruturação, a nível das questões emocionais, né, da sua vida, as questões mais profundas, são questões mais profundas que você está lidando neste momento. Então não é uma mudança rasa, não, uma mudança mais profunda. E aqui, olha, a sua preocupação está um pouco ligada também com recursos materiais, tá? Então, assim, eu vejo que, então, aqui vem confirmando um pouco a sua preocupação. Talvez você está vinculado aqui com questões também materiais, a nível inconsciente também. Está parecendo que, olha, o que eu vejo aqui, vamos falar assim, você está com necessidade de ter mais pés no chão, de estruturar melhor, de poupar. E você se vê na necessidade de proteger também, se proteger com relação a recursos materiais. E também naquele sentido que eu falei da vida. E aqui a sua preocupação com essas possibilidades de recursos materiais. Está preocupado com alguma coisa no sentido de herança? Está preocupado com recursos, com falta de recursos, ou com distribuição de recursos, ou de repente de receber proventos, recursos aí de alguma herança, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, parece que eu vejo como essa carta é da sua preocupação. Talvez você está fazendo todo esse julgamento desse seu momento, da sua vida, porque tem também recursos financeiros envolvidos, tá? E recursos financeiros não se separa, gente, não se separa. Doce ilusão de separar o material do emocional, né? Ser aquela pessoa imparcial. Não existe. As coisas se misturam, tá? O emocional se mistura ao material, que se mistura também aquela condição do espiritual. Tudo está vinculado, porque nós somos seres imateriais experienciando momentos na matéria. Então a gente é composto do espiritual, mas é composto do material, né? E a gente passa muitos anos da nossa vida trabalhando para conquistar a estabilidade, né? A nível material também, porque a gente precisa passar por essa experiência, mas precisa passar por ela tendo condições de sobreviver, de experimentar e também de estabelecer condições de se manter materialmente. Então, assim, não se separa, tá? Então, eu vejo aqui que você está vivendo esse processo envolve também recursos materiais. Talvez você está pensando essas questões aí que eu citei anteriormente, voltado à herança, voltados à partilha, voltado nessa partilhas de bens também, tá bom? E aqui eu vou falar do seu aprendizado, o que você deve aprender com toda essa experiência, né? Com todo esse processo que você está vivendo. E aqui traz o Cavaleiro de Espadas. Engraçado, né? O Cavaleiro de Espadas, eu acredito assim que ele vai falar de você ter a possibilidade de desenvolver mais o racional, não se deixar levar pelas questões emocionais, colocar o racional acima para poder passar por esse momento, tá? Não é que você vai virar essa pedra, essa rocha sem aspecto emocional, não. Mas é dosar, porque é para você não se perder no sofrimento mesmo. E também para você não partir em direção a retaliações e a conflitos, a confusões, a nível também verbal, tá? Verbal, porque deixar de ser também reativo, tá? Aprender a não ser reativo, a não ser reativa, aprender a dosar isso. Porque o Cavaleiro de Espadas, ele é muito reativo. Então, como é uma carta de aprendizado, eu vou no aspecto positivo dele, que é justamente você fazer o contrário,
é você aprender a ser mais racional e não ser tão reativo como esse cavaleiro, tá? Não responder nada de pronto. Se sentir que vai ter conflito, se sentir que vai ter alguma confusão, né, a nível de ideias, de pensamento, de comunicação, dê um tempo, dê essa resposta depois, sabe? Fale depois, pense melhor, não responda no calor, vamos falar assim, das emoções. Então, o seu aprendizado é buscar essa racionalidade, mas ao mesmo tempo não ser muito reativo, tá? Porque aí você vai conseguir pensar nesses aspectos todos que você está pensando, ligado tanto a passado, ligado também aqui a uma postura para futuro, ligado a esse processo profundo que você está vivendo, né, no seu presente, que é esse momento de julgar a si mesmo, né, de fazer essa análise da sua vida sem sofrimento, sem gerar dor, sem gerar sofrimento, né? Nós sabemos que às vezes não é tão possível assim, mas também nós podemos não nos entregar ao sofrimento, pôr limite no sofrimento, jogar-se mais para o externo, tentar se relacionar mais com as pessoas, para você então poder adquirir aí uma racionalidade maior para poder efetivar esse seu processo, esse seu momento, que é um momento profundo aí de transformação da sua vida, da sua condição, do seu momento atual. Então, algo bem positivo aí, que é uma transformação que vai te trazer aí um momento mais feliz, um momento melhor, tá? E aqui, no fundo do deck, a gente tem um cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus fala um pouco de você buscar se movimentar, se direcionar na sua vida para aquilo que você crê, para aquilo que você acredita, idealiza, com uma certa fluidez, tá? Fazendo um movimento para você poder sair dessa condição aqui de 2 de paus, tá? Para poder se direcionar mais, buscar mais, resolver essa situação, tá bom? Sem gerar conflitos, ou pelo menos tentar não ser tão reativo, para não gerar conflitos a nível de discussões, a nível de ideias, pensamentos e a nível também de uma comunicação que possa ser intruncada, uma comunicação que não flua, tá? Então, medite, pense e repense, não dê respostas na flor do calor do momento, vamos dizer assim. Nós vamos aqui ler a última mensagem do oráculo terapêutico para você, aquariano. Vamos pedir ao tarô, então, que traga essa mensagem para aquário, que está por esse momento tão transformador na vida. Vamos lá? Aquário. Por favor, aquário. Então, essa aqui é a sua mensagem, aquariano. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Eu acho que tem bastante a ver, tá? Tá te pedindo mais leveza, tá? Leveza, menos conflito, tá bom? Menos essa necessidade de se proteger das pessoas, tá? De maneira exagerada, tá? Como se o outro representasse para você perigo. É olhar as pessoas com mais amorosidade, mais simplicidade, não ver no outro ameaça. Eu sei que as experiências às vezes nos levam, né, a ter um comportamento mais de proteção, né, e ao mesmo tempo como se o outro pudesse invadir, né, nos invadir ou nos ferir de alguma maneira. Mas assim, nem todas as pessoas trazem sofrimento, né? E a gente também pode trazer uma maneira diferenciada de lidar com as situações e promover conciliações, né? E promover experiências melhores, mais agradáveis ali com o nosso semelhante.
É isso, aquariano, que eu trouxe aí para você nesse mês de julho. Essa é a sua leitura mensal. Espero que te auxilie de alguma maneira. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, participe, comente, compartilhe, tá bom? Vamos fortalecer esse nosso laço, vamos conversar mais, vamos nos encontrar mais e bater mais papo diante aí das situações, das nossas experiências, né, da vida. Que o Criador esteja contigo, te fortaleça, te dê respaldo nesse seu momento de transformação. Gratidão imensa, gratidão profunda e até o próximo vídeo, queridos aquarianos.